Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma receita fácil, rápida e que dá dinheiro, tá bom? Então antes não se esquece aí de se inscrever, de deixar o seu like, você vai gostar. Então eu trouxe essa receita hoje aqui de cupcake, que é o cupcake que nós utilizamos aqui na confeitaria para fazer personalizados, para vender aqui diariamente na vitrine, né? E é esse cupcake aqui, essa fofura, tá? Eu vou ensinar pra vocês passo a passo a massa, o segredo de ficar assim, esse formato bonitinho, sem ficar torto, sem ficar feio, esse formato assim igual pra todos os cupcakes. Então eu falo aí, vou falar no vídeo pra vocês aqui o pulo do gato, que é extremamente importante para que esse cupcake fique nesse formato bonitinho, tá bom? Então vamos para esse vídeo, espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Então vamos para essa receita fácil e gostosa, um cupcake lindo, tá? Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui um ovo, 115 gramas de açúcar, 50 gramas de cacau, aqui eu estou utilizando 32%, você pode utilizar o de 50%, o 100, né, achocolatado, porém cada ingrediente aqui vai ter um resultado final. Por exemplo, esse aqui de 32% ele não vai ficar tão escurinho, o de 50% ele fica um pouco mais escurinho, o achocolatado ele fica um pouco mais claro, também um pouco mais doce, então depende muito do que você vai fazer, tá? Eu sempre aconselho utilizar o 32% ou 50% porque fica um meio termo, né? O achocolatado acaba ficando um pouco mais clarinho e mais doce também. Mas também dá pra fazer, tá? Fica gostoso do mesmo jeito, então dá pra fazer. E aqui a gente tem 135 ml de leite, 115 ml de óleo. No caso aqui, se você não conseguir, não tiver uma vasilhinha de medir, né, de ml, você pode também pesar. Eu peso também e dá na mesma coisa, tá? Peso 135 gramas e 115 gramas de óleo, também dá certo, tá bom? Porque aqui o meu copinho aqui, ó, já tá tão já usado que já perdeu, né, a marcação aqui de ml, então eu também peso e dá no mesmo, tá? E aqui a gente vai utilizar a farinha de trigo sem fermento, 150 gramas de farinha de trigo e 3 gramas de fermento químico, tá? Então a gente simplesmente vai misturar, é tão fácil essa receita que nós vamos misturar. A gente coloca primeiro o ovo, o açúcar, o cacau, né, ou o que você for utilizar aí. E lembrando que se você for utilizar o cacau 100%, ele fica um pouco mais duro, tá? Porque o cacau, acaba por ele não ter açúcar, acaba ficando um pouco mais duro que o cupcake. Então tem que pensar nisso tudo, tá? Por isso que eu gosto de utilizar o meio termo, o 50%, no mínimo aí, o 32%. Agora vamos colocar o óleo, ó, o leite e também o óleo. E simplesmente nós vamos bater, né? Essa misturinha aqui, nós vamos bater. Deixa eu colocar pra cá. E o fermento e a farinha a gente põe por último, tá? Agora a gente vai bater. Vou tirar aqui da batedeira e vou mexer um pouquinho. Você pode fazer isso antes também, porque vocês podem ver, vocês viram aí, né, que o cacau ele levanta, né, o pozinho, então acaba fazendo um pouquinho de sujeira. Então, ó, é uma massa líquida, tá? Ó, vou mostrar pra vocês se dá pra ver. É líquida, ó. Ela é bem líquida mesmo. É só uma batidinha mesmo, tá? E vou agora colocar a farinha e o fermento. Para colocar a farinha e o fermento, eu aconselho você a peneirar a farinha e o fermento. Peneirar a farinha e o fermento, tá? Porque não ficar nenhum gruminho, né? Pode colocar tudo junto aqui, ó. Os outros ingredientes não precisam, tá? Mas se você quiser também fica a seu critério. Eu gosto mais da farinha, porque a farinha costuma vir alguns grãozinhos, né? Que não se dissolve. Então, para que isso não fique na massa, eu gosto de peneirar, tá bom? Então aqui vou mexer com o meu próprio fouet, ó. A batedeira, só para evitar que a farinha venha, né? Aguar como o cacau. E agora vamos bater novamente. Perfeito. Vou mostrar pra você aqui, ó. Ela fica um pouquinho mais cremosa, deixa eu ver se dá pra ver. Um
pouquinho mais cremosa, ó, que põe a farinha, fica um pouco mais, né? E agora nós vamos pro pulo do gato aí para fazer o cupcake. Como fazer um cupcake aquele formato bonitinho, redondinho, de uma forma fácil e barata. Eu vou mostrar para vocês, então vamos lá. Então agora eu vim aqui com o pulo do gato, né? Nós vemos aí a venda de forminhas de cupcake, algumas são bastante caras, né? Aqui na minha região tem um local que vende 45 unidades por 15 reais. Claro que na internet você encontra mais barato aí por 8, mas enfim, é um pouco mais caro. Então para nós aqui, quando nós produzimos aqui para vitrine, né? Para vender aqui na confeitaria, então a gente utiliza aquelas forminhas de empada, né? Aquelas 00. Então, ou seja, elas vão ao forno, tem algumas que não vão, então é importante que você veja, algumas que não são de empada, né? Então elas não vão no forno. Mas essa aqui vai, então a gente utiliza ela. Só para você ter noção, é 5 centímetros mais ou menos, com 3 de altura. Para você ter noção de tamanho de forminha quando você for comprar, tá? E qual que é o pulo do gato? Aqui, nós temos aqui outras formas de empada, só que de alumínio. Essas aqui já estão bem escurinhas, mas é porque ela já uso ela há 7 anos, né? E assim, ela já não limpa mais. Por mais que variar elas não limpam, já estão bem utilizadas. Mas, né, estão perfeito estado, somente mesmo porque automaticamente vai ficando escuro. Então a gente coloca a forminha, né, de papel aqui dentro. Por quê? Porque quando o cupcake assar, ele não vai ficar torto, ele vai se limitar a esse espaço aqui dessa forminha de alumínio e não vai ficar torto. Então ficam todos do mesmo tamanho, do mesmo formato. Isso faz ele ficar bonitinho. Então esse é o pulo do gato, tá? Então aqui eu já coloquei as minhas forminhas dentro da forma de alumínio, né? Coloco aqui no tabuleiro para que eu possa levar ao forno, tá? E o que a gente faz? Aqui a gente precisa pesar essa forminha. No caso, essa massa, na verdade a massa, né? Então que a gente coloca na balança. É importante você pesar, porque você vai deixar os cupcakes todos no mesmo tamanho. Então é importante que você pese, tá bom? Então, a quantidade vai depender da forminha que você utiliza, mas em média cerca de 70 gramas, tá? Essa aqui é um pouquinho menos, cerca de 65 gramas, mas tem algumas que você pode colocar 75, depende muito do tamanho. Por exemplo, as forminhas da Magro são bem maiores, tá? Então depende muito. Aqui, ó, como fica um pouquinho torto, a gente arruma, tem que deixar ela bem ajeitadinha aqui, ó, para que ele venha assar certinho, tá? Arrumando bem certinho, tá? Nesse caso aqui, eu encho aqui mais ou menos, praticamente 1 centímetro só de chegar na boca, tá? Mas aí vai depender muito da sua forminha também, tá? Tem algumas que você pode deixar um pouquinho menos, enfim. Depende muito, você vai ter que ir testando a forminha que você comprar, tá bom? E agora eu vou encher as outras forminhas e vou colocar para assar em forno 180 graus e volto. E vou fazer um teste do palito, né? Ou seja, quando o cupcake fazer aquela voltinha, né? Ficar redondinho em cima e já ficar com a característica de estar seco, né? De estar já assado, eu vou fincar o palitinho para ver se realmente tá. E aí eu vou retirar e mostro para vocês aqui como ficou, tá bom? Ó, então voltando aqui com os nossos cupcakes assados, vou mostrar para vocês essa coisinha mais fofa. Tá vendo a importância da forminha de alumínio? Que ele fica perfeitinho, ó, não fica torto. E por isso que eu falo pra vocês, quando vocês forem encher a forminha, deixar 1 centímetro, meio centímetro mais ou menos, para que ele fique essa voltinha aqui em cima, para que dê esse formato. Porque esse é o bonitinho do cupcake, né? E como eu falei pra vocês, a minha forminha, essa aqui é um pouco menor, é a de empada. Portanto, a receita rende cerca de 8 cupcakes, porém rendeu 9 porque a forminha é um pouco menor. Então, se você utilizar uma forminha um pouco maior, então, por exemplo, a forminha da Magro de cupcake, ela é bem maior, então rende um pouco menos, talvez até menos de 8, porque ela é um pouco maior. Então, você não pode colocar menos massa para que venha render as 8 unidades. Você vai colocar cerca de 1 centímetro até chegar na borda da forminha, tá? Então é isso, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha que massa deliciosa. Ó, sequinho, tá até quentinho ainda, você já dá pra ver a fumaça saindo, olha que coisa mais linda. E você pode rechear ou vender assim. Aqui na confeitaria a gente recheia, né? A gente faz um buraquinho aqui no meio e recheia com algum recheio, né? Aí fica a nosso critério quando a gente faz aqui. Mas aí você pode revender, você pode rechear, você pode fazer decorações lindas aqui em cima. Eu vou ver se eu consigo deixar umas fotos pra vocês aí dos cupcakes que nós já fizemos aqui, pra vocês verem como é possível, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa massinha linda, dessa delícia de cupcake. E faz aí e me fala se você gostou, se deu certo, o que você achou, me conta aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!